Olá, tudo bem? Sou André Moleiro. Esse é o podcast Eficiência Operacional Ágil. Eu estou levando esse podcast aí tanto no Instagram, no YouTube, no Spotify, gravando esses dois formatos aí, três formatos já diferentes, com áudio, vídeo, para levar, chegar até mais pessoas. Então, quero contar hoje um pouco sobre como que foi minha história até chegar aqui, quem sou eu, o que, que é o Engajaia, qual a missão do Engajaia, a missão dela, para a gente poder conversar mais e aí quando vocês olharem, verem meu conteúdo, vocês saberem que eu estou falando aí tem uma longa jornada. Tá? Eu trabalho com agilidade já tem mais de 10 anos. Não podia nem falar que era Scrum Master, agilista. Então, era a dificuldade que a gente tinha que fazer cronograma. Primeira vez que eu trabalhei efetivamente como um líder ágil, não, primeiro sprint não deu certo. Daí veio a diretoria pedindo, falando, não, o sprint não acaba, continua fazendo até terminar tudo, aí vocês terminam o sprint. E aí nós dividimos o time, em parte ia fazer algo novo, parte ia continuar o que estava fazendo para terminar o quanto antes, e ficava pedindo aquela data, falando quando que termina, quando vai termina, quando faz. E aí nós ficamos virando noite, madrugadas, até conseguir terminar, entregar. O time aprendeu muito, nós fizemos aí reuniões de retrospectiva, tivemos aí aprendizado. Na sequência a gente teve até um Scrum Master que estava trabalhando ali. O Scrum Master, não, ele era mais Tech Lead do que o Scrum Master. Fez o prêmio ali, dá troféus de conteúdo que não tinham erros, que era apresentado direto. Isso foi bem engraçado, foi bem legal, né? Não só engraçado, mas motivou o pessoal. Na época a gente estava muito na fase de bads do PlayStation, daí a gente começou a premiar pessoas que faziam as histórias sem apresentar erro, sem apresentar problema. Então, é muito gratificante essa evolução do time. Tem algumas pessoas desse time que eu converso até hoje, tem mais de 10 anos e a gente fala disso. Então, ali foi a primeira vez que trabalhei em sprints, trabalhei com um conceito ágil. Então, eu ainda estava meio envolvido com técnico, ainda programava um pouco, mas ali era líder mesmo. Era um outro papel além de ser líder, falar com o cliente, trazer conteúdo. Não tinha PO, não tinha falando, não podia falar que era SM, então era aprender tudo fazendo ali na prática. Depois disso, voltei para a área de tecnologia, fui e voltei algumas vezes, com cargos de liderança, com cargo até de desenvolvedor, e aí em 2016 para frente, 100% trabalhando com ágil, aí já falando que era Scrum Master, com projetos que também deram muito errados, então, aprender ali com a prática, sem PO, mais uma vez, e aí, cronograma, como atender o cliente, a gente entregou, tivemos sucessos. Depois tive uma outra experiência que eu coloco que talvez seja minha pior, que acho que a partir até da entrevista eu já não devia ter nem entrado na empresa, mas eu coloco ali que eu aprendi bastante, que eu aprendi muito sobre mim. Acho que a fase da vida era ruim, o momento da empresa era ruim, o momento com o cliente era ruim, então tudo culminou para um fracasso, mas aprende. Só fracassos também aprendemos. Passa pelas situações aí e a gente começa a aprender. Depois eu voltei para um local que eu já tinha trabalhado antes, mas a primeira vez que eu trabalhava com ágil lá. Foi bem legal, porque aprendi, foi a primeira vez que eu fiz Kanban mesmo, foi em 2017. Primeira vez que eu não trabalhei com Scrum. Então, foi muito incipiente, muito aprendizado ali. Então era um desligamento de um sistema, o próprio time tinha suas capacidades, suas competências, e aí essa evolução se mostrou ali. Dali, partiu talvez para
É uma experiência muito boa que eu tive, aprendi bastante, trabalhei com ótimas empresas, fiz Kanban, fiz Scrum, Design Thinking, projetos que tiveram transformação digital, grande empresa, empresa muito fechada para se tornar ágil até hoje. Então, de 2018 para frente, praticar ágil aí na veia. E cada vez mais ia me aprofundando. E dali de 19 para frente, essa mesma empresa, essa transformação, me deu a oportunidade para ser Agile Coach. Então, tinha reunião junto com diretoria, junto com áreas clientes, fiz facilitação de design sprint, que também é muito bom, muito legal, resultado ótimo. Então, como trazer iniciativas, prototipação, eu recomendo muito as pessoas utilizarem. Também ali, em 18, antes eu tinha feito antes, facilitação de Lean Inception, mas ali eu fiz a completa, com os 5 dias. Então, é muito prazeroso quando você vê o produto no ar. Tive muitas coisas com design thinking, o conteúdo quando a gente vê com usando o X mesmo, quando você vê que o usuário tem satisfação de aplicar as coisas que o time faz, então é muito gostoso. Então, e aí, a partir daí, depois que eu saí dessa empresa, eu me tornei head de agilidade em 2 empresas já, que eu fiz esse trabalho de head de agilidade, como tratar vários níveis dentro da empresa, desde o operacional, tático, estratégico, como descer essa estratégia fazendo OKRs, fazendo conteúdo de BSC também fiz. Então, é muito complexo isso. Quando você trabalha a escala no ágil, quando você começa a aplicar técnicas em escala, como o Nexus que eu fiz, o LESS que eu estudei, sou certificado, um pouco de Safe também. Então, tem práticas ali que são muito bem utilizadas. Então, a adaptação é utilizada em todos os hemisférios, todas as unidades dentro da empresa. Isso é muito prazeroso. E aí eu recomendo muito essa utilização. E aí, hoje, eu estou com a minha própria empresa, com a Invejaya, e vejo que a agilidade cada vez está emergindo de novas formas. E eu estou atuando agora com eficiência operacional. Quando a gente fala eficiência operacional ágil, faz parte todas as suas técnicas, Scrum, Kanban, OKRs, técnicas de Discovery, mas a gente está falando isso em todo o universo da empresa, em todas as suas instâncias. Então a aplicação dela tem que começar muito, muito bem pensada, uma forma de trazer isso é com discursos, entrevistas. Então não é fazer entrevista de qualquer jeito, mas é pegar papéis importantes, você fazer entrevista com um cliente que está fazendo essa migração, esse produto, que está fazendo desenvolvimento. Então, quando a empresa está apta a querer fazer essa evolução da eficiência operacional, é muito legal nesse sentido, porque as pessoas vão estar abertas a isso. E quando tem esse fechamento, é muito ruim. Então, quando só um manda e o resto tem que obedecer, e aí faz sem motivo nenhum, é, tira muito do engajamento. E aí eu queria até contar uma história, e aí é um pouquinho da evolução, né? É, ali 2020, quando a gente fez quando estávamos em pandemia, eu pensei como ajudar. E aí a primeira ideia que eu tive foi aplicar mentorias. Eu já fazia isso no ambiente profissional. Então, a partir dali, as pessoas que começaram a me procurar como mentor começaram a ter resultados depois da mentoria. E isso se tornou profissional. Então, eu tenho hoje mentis que pagam o serviço e tenho muita satisfação com isso. E é prazeroso. Outra iniciativa que começou ali com a pandemia também foi a agenda do Scrum Master.
Eu pensei, eu falei, como que a gente pode ajudar, mesmo assim trazer pessoas para a área. E se vocês perceberem, as coisas são evolutivas, nunca se estagna. A agenda do Scrum Master já aconteceu 25 vezes, 236 pessoas já passaram por ele, já tiveram conhecimento, trocaram informação. É um evento beneficente, todo o dinheiro é doado para uma instituição de caridade. Antes era o Unicef, depois a gente trocou para a CEAP, que é uma escola de aprendizados no contraturno em Pedreira, na cidade de São Paulo. E o agenda do Scrum Master falava de vários temas. O primeiro que eu sou muito fã é o empirismo. Empirismo é uma prática que eu coloquei para a vida, então tudo eu tenho que aprender. Tudo o que a gente faz, a gente aprende, a gente evolui. Lá da década de 1600, então de muito tempo. Quando a gente fala de empirismo, a gente está falando do conhecimento de ciência atual, vem muito do empirismo, então não é tentativa e erro, mas sim como a gente coleta dados. Data science é um assunto tão atual que isso já era praticado lá em 1600. Então, como coletar esses dados, como a gente pensar e raciocinar como algo melhor e colocar outra hipótese se deu errado a primeira. Então, isso é muito do empirismo. Isso é uma filosofia que você colocar para sua vida vai te ajudar. Na hora que eu comecei a entender isso, que não somos seres é, perfeitos, a gente tem tanta coisa que a gente aprende e na hora que a gente pensa que nós falhamos, nós erramos nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, nos nossos pensamentos, a gente muda também. Então, um ser, quando ele é apto de que isso, ele vai evoluir, vai alcançar novos níveis. E assim eu comecei a pensar mais para minha vida. Primeiro, e a gente começou a falar muito disso, na agenda do Scrum Master. Uma outra prática que a gente falava bastante, a gente ainda fala, é o Lean Thinking. Lean Thinking faz parte do Scrum. O Scrum bebe da fonte do Lean Thinking. Então, muita gente esquece que temos Lean Thinking. Lean Thinking está falando sobre 5 pilares principais, né? O fluxo de valor, qual que é a cadeia dele, desde a matéria-prima até a entrega do produto. Então, enfim, que está muito atrelado com Lean, com endoyotismo. Então, você mapear todo o fluxo de valor, cada etapa que vai passando. E o Lean Thinking também tem fluxo contínuo. Ele tem um fluxo de valor, mas ele é contínuo. Então, a analogia do upstream, downstream, vem de um rio. Um rio ele tem um fluxo contínuo. Ele pode ser torto, mas ele é continuamente, ele vai para o mesmo caminho. Se você mudar uma rota de um rio, você vai mudar todo ele, mas ele vai continuar a mesma rota, ele vai ser contínuo. Tá? Uma outra coisa que temos no Infinity é a produção puxada. Eu nunca vou fazer algo que não preciso. Por isso que hoje até a gente compra carro, a gente tem data de entrega lá para frente, não é a pronta entrega. Então eu estou puxando, o cliente está puxando essa produção. Não, a gente tem que sempre pensar, principalmente em desenvolvimento de software. Isso vai para a produção. Então, qual é a necessidade de produção? Isso vir puxado dali. Não é simplesmente o puxar tarefa. Então, o sistema puxado é muito mais do que isso e ele precisa ser pensado nesses times. E tudo isso tem a ver com produtividade. Se você não faz fluxo contínuo, é, cadeia de valor, produção de fluxo com sistema puxado, há muito a se perder. Temos outros dois pontos aí para completar as três. Uma é o valor. Não adianta nada a gente ter todo esse fluxo bem mapeado, bem organizado, sendo puxado, se a gente não entrega valor. Eu diria mais, resultado. Se a gente não leva resultado, isso é péssimo. Isso vai morrer uma hora. Se não tem resultado, se você faz um produto simplesmente para existir, para agradar um chefe, para agradar uma diretoria, para agradar um conselho diretivo, esse produto vai morrer. Então, ele tem que ter valor.
ele tem que valer a pena para alguém. Se alguém está vendo o resultado e tem benefício dele de volta, ele tem uma grande chance de sucesso. E por último, perfeição. Tá? Tem um pouco que feito é melhor que perfeito, mas é o perfeito daquele momento. Então, tudo que eu faço eu tenho que colocar de coração, de alma e fazer ele de criação para as pessoas. Hoje, igual esse vídeo, eu me dedico, parei, coloquei meu telefone no modo avião para não ser interrompido. Eu falo, poxa, eu estou fazendo aqui, é muito colocado minha alma nisso, a perfeição de colocar o roteiro e contar um pouquinho da minha história. E aí conseguir trazer conteúdo para vocês. Então, acho que já é o quarto episódio assim completo, mais longo que a gente está fazendo. E acredito que essa pontinha de perfeição está indo aí. Pode não ser a perfeição do áudio, do vídeo, mas a perfeição do conteúdo. Então, vou lá, pesquiso antes, escrevo. Tem um documento aqui do meu lado que, de vez em quando, eu dou uma puxadinha de olho para não errar, seguir esse roteiro. Então, eu pratico isso. Tá? E mais dois temas que a gente falamos bastante na agenda do Scrum Master. Primeiro é mapa de stakeholders. Todo liderágio, já estou saindo do Scrum Master, mas todo liderágio, POs, ACMs, gerentes, diretores, ele precisa estar muito claro quem são as pessoas em torno dele, quem são as pessoas que colaboram, quais as pessoas que não colaboram, para ele começar a aprender com essas pessoas, começar a entender qual que é o status quo da empresa. Então, ter um mapeamento muito claro, quem é promotor, quem é detrator, quem precisa estar perto, quem precisa estar longe, quem está longe, mas eu sei que está lá. Então, a criação desse mapa é muito necessária. Vou falar importante, mas ela é necessária. Se você não tem esses mapas montados, esses mapas criados, você tem muito a que perder. Então, monte esse mapa para você dentro da sua jornada. Isso é produtivo demais. Isso todo líder precisa saber. E aí, com o tempo, você começa a aprofundar outros temas, como você saber quem são essas pessoas. Práticas de one-on-one ajudam para você entender as pessoas. Práticas de mentoria, práticas de comunidade, comunidade interna, que você começa a estudar algo, então você começa a discutir. Então, faça isso. Tenha esse mapa de stakeholders seu, que você comece a divulgar entre vocês o que está acontecendo. A outra coisa que a gente discutia bastante, sempre falamos, e cada vez mais hoje a agilidade está se unindo os papéis. Os papéis, e lembre, não são cargos, mas são papéis. E quando o papel vai se unindo, vira squad leader, agilista, ele começa a ser PO, SM, SM, PO. A gente está falando de prioridades. A priorização que a gente fazia era o resta um. E aí sempre havia discussão qual é o tema mais importante a se fazer agora. É, Pode-se usar outras técnicas, matrizes diferentes, matriz de 2 por 2 acho que é muito interessante, Eisenhower, análise SWOT, então, mas ali a gente usava o Resta 1 para gerar discussão. As pessoas sempre falavam e discutiam, falavam qual que é o nosso tema principal, o nosso problema principal. Dado esse problema principal, a gente começou a entender várias outras necessidades que tínhamos nos papéis ágeis. Então, depois que priorizávamos, sabíamos o que mais incomodava as pessoas, e a gente começou. Além disso, a gente tinha a agenda completa do SM ao final do evento. Um outro tema que foi bem legal, e eu lembro a primeira vez que eu abri e fiz os indicadores do zero. Ali nasceu o workshop Indicadores do Scrum, acho que ele vai ser um conteúdo muito válido aí para um futuro próximo.
Eu não vou fazer mais esse workshop no modelo que eu já fiz, aí já fiz 3 ou 4 vezes, se eu não tiver, acho que 4 vezes, se eu não tiver enganado. Não vou fazer mais. E aí ele nasceu ali porque eu abri uma planilha e falei, vocês sabem fazer burn down na planilha? Ninguém sabia, comecei a construir ele um burn down. Do mesmo jeito construí um Velocity, fui construir um CFD e através disso nasceu o workshop Indicadores do Scrum. Então havia a necessidade das pessoas entenderem como eram construídos os indicadores. Porque você vai lá, mostra o indicador, mas você não sabe como é construído. Então, é a mesma coisa você sair de carro e você falar, são 100 quilômetros por hora, mas você não sabe que é o movimento do carro que está dando isso. Então, fica irreal, fica você simplesmente está repetindo o que alguém está dizendo. Repetindo palavras em outra língua, mas você não sabe o significado daquilo. E na hora que as pessoas começaram a entender isso, começaram a pedir esse workshop ali. A gente fez, teve muito sucesso, teve várias pessoas. Posso estar errado, mas em torno de umas 50 pessoas começaram ele. O primeiro workshop foi bastante sucesso. E aí tivemos 4 edições dele. Um problema recorrente que acontecia na priorização também, como nós falamos de problemas de Team Scrum, era do problema do PO, problema de produto. Tinha uma taxa ali, mais ou menos 70% eram problemas relacionados a PO e produto. Ponto. Todos os problemas. Falava para a galera, solta todos os problemas e eles colocavam ali. Isso era essa taxa normalmente. Dada essa taxa, nós criamos o workshop de mindset de produtos para agilistas. Então, a gente começou a como que eles falam, como que eles conversam, e aí vários insights aí que eu aplicava, eu comecei a colocar ali. Provocação para ter indicadores de produto dentro das histórias, dentro dos épicos. Então, isso era muito importante no contexto que eu fazia, ali trabalhava, mas as pessoas não utilizavam isso. Depois disso, ainda teve mais um workshop. Vou fazer um aulão em breve. Vai ser a primeira vez e última que eu vou fazer o aulão. Estou experimentando esse modelo para uma outra iniciativa. E o Icebreaks vai ser conteúdo dentro desse novo treinamento aí que eu estou bolando de eficiência operacional. E Icebreaks é um conteúdo de eficiência operacional. Porque a maior parte das reuniões são produtivas. Quanto a gente gasta é gigante. Tem estudos muito grandes. Eu vou falar desses estudos nesse aulão. E aí o Icebreaks veio para resolver um problema das pessoas terem pouca criatividade de criar cerimônias, pessoas que não conversam nas cerimônias. Então, isso veio e teve muito sucesso. Eu vou fazer vou fazer esse aulão, última vez, única, exclusivamente, e depois a gente vai ter novas diretrizes para ele. Tá? Então, e aí, por aí vai o que a gente vai fazer. Por fim, já tô alongando, acho que vai ser o maior episódio aí. Daí hoje eu tô com o Invejar. Nasceu do experimento, comecei ali a experimentar no Instagram para ver se dava sucesso e teve. Se eu não me engano, com uma semana já tinham 100 pessoas seguindo. Na sequência, eu comecei a postar mais vídeo, mais telas, mais imagens, frases, mostrando conteúdo de ágil. Daí eu publicava sobre meus workshops ali também. Hoje eu tenho feito mais esses vídeos, tenho colocado mais a cara, falando mais com vocês, o tanto que ele já expandiu do Instagram para o YouTube e para o Spotify. E conforme a evolução da carreira, eu vi que faz sentido eu fazer pela minha própria consultoria. Então, o EVG tem uma grande missão sobre criar ambientes com eficiência operacional, e isso passa por pessoas motivadas, pessoas felizes, pessoas que estão realmente afim disso, de estar ali dentro da empresa, não só
ganhar o salário, mas está ali. Então essa eficiência operacional vai nutrir cada vez mais. E aí, consequência disso, serão inovações. As inovações vão vir, novas ideias, um ambiente muito mais aberto, um ambiente muito mais produtivo. Se a gente tiver tudo isso junto, com certeza vai ser mais pragmático, vai ser mais rentável para as empresas também. É esse que eu acredito é um framework que eu montei de eficiência operacional e o ágil é meio, não só um fim, mas é um meio de alcançar isso junto com outras técnicas, junto com parte de psicologia, junto com parte de eficiência mesmo, junto com ágil. Então, isso vai se tornar não só uma consultoria, mas um treinamento, que é esse breaks está dentro disso, indicadores, o agenda do Scrum Master talvez vai ter, então acho que com o formato de Shoppers será muito próximo, acho que vou fazer só mais um e vou encerrar e vou para esse caminho aí de eficiência operacional 100%, porque um dos valores do Scrum e eu sigo também é foco. Se não tem foco, a gente acaba perdendo muito. Tá? Vamos para o final, para encerrar. Agradecer vocês, pedir para vocês mandarem mensagem. Eu vou colocando aqui os vídeos, eu não sei aí como que está agradando, se não está agradando. Então, manda mensagem, comenta, pode me mandar particular também, direct, para eu saber como que está indo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Espero que eu tenha cooperado esse mais um episódio aí de eficiência operacional ágil. Obrigado. Até o próximo.